Você já passou por um tempo em que parece que Deus te isolou? Que os planos travam, pessoas se afastam e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer outra voz? No capítulo 16 de Jeremias, o próprio profeta é chamado para viver exatamente isso. Nós vamos observar no decorrer do capítulo que Deus manda que ele não se case, não chore e não festeje. Um homem proibido de amar, de constituir família, de se alegrar e de se misturar. Mas vamos ver que é tudo com propósito. Tudo isso porque Deus queria que a vida dele se tornasse uma mensagem viva. A solidão de Jeremias não era castigo, era propósito. Deus estava mostrando que havia um tempo de luto chegando, mas também ensinando que o isolamento pode ser o lugar onde ele nos transforma profundamente. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido, um tempo de recolhimento, de silêncio, de perguntas sem respostas. Jeremias não tinha várias respostas, mas sabia que a solidão com Deus nunca é perda. Ela é o espaço onde o coração amadurece, onde a fé é lapidada e onde ele nos prepara, Deus nos prepara para coisas que os outros ainda não podem ver e muitas vezes nem nós entendemos. Vamos começar a ver agora o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Então a palavra de Yahvé veio a mim, a Jeremias, dizendo: Não tomes para ti mulher em casamento, nem tenhas filhos e filhas nessa terra. Então aqui veio, olha, o casamento, veja, o casamento, se a gente for lá ver em Gênesis, o casamento é uma bênção e o Senhor mandava o quê? Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Mas aqui não está sendo mais visto como sinal de bênção e continuidade, porque Deus está proibindo Jeremias de casar. Aparentemente é um ato chocante, né? Mas, amados, o que ia acontecer? Nós vamos ver agora em seguida que as famílias seriam dizimadas pela guerra, pela fome, pela peste e não haveria futuro para aquela geração. Se Jeremias casasse, tivesse filho, ele não ia sofrer só como ele em pessoa, mas ele ia sofrer pela sua família. E eu vejo que nós estamos chegando bem nos finais dos tempos, né? Aonde nós sentimos pelos nossos filhos, pelos nossos parentes e por nós mesmos. E cada dia os dias estão piores. Quando eu leio esse capítulo e medito nesse capítulo, me vem também como uma grande tribulação os últimos dias, né? Então, voltando aqui para Jeremias, Jeremias renunciou ao amor humano, renunciou à companhia e à descendência. E ele carrega no corpo o luto que antecipa o que vai acontecer com a nação. Mas hoje o Senhor nos chama, amados, para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque a gente sabe o que nos espera, né? Então a gente vai o quê? Cultivando isso no coração. E Deus pede ao profeta o quê? Solidão do juízo. Porque ali havia um juízo e o Senhor está falando para ele se isolar. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos a palavra dele, nós temos onde nos reunir, nós temos aqui as redes sociais para poder falar do Senhor. Apesar que nós temos muita coisa contra a palavra, mas nós temos pessoas com quem nós podemos congregar, ouvir. Só que Jeremias estava numa época onde os sacerdotes estavam totalmente corrompidos. Falavam aquilo que não era a palavra de Deus. Então ele estava sozinho, nem a família dele estava com ele. Então nós temos que perceber que nós somos agraciados, nós temos que aproveitar o máximo o momento que nós estamos vivendo para nos constituir da palavra de Deus e para propagar essa palavra com a nossa vida, como estilo de vida, como testemunho. Hoje nós temos as redes sociais para ajudar essa divulgação. Então eu já peço para você, aproveita, já curte esse vídeo, já compartilha com algumas pessoas, porque dessa forma a gente está fazendo esse caminho de divulgar, tá? Então quando a gente olha para esses dois versículos, e qual a aplicação espiritual? Já estou falando dela, né? Há momentos em que Deus nos chama para missões solitárias, amados, onde até os sonhos legítimos são suspensos para que Ele fale através de nós. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, por momentos que o Senhor chama você e você se vê sozinho.
Eu passei alguns anos, não vou dizer alguns anos, mas anos recentes nisso. E ainda estou me sentindo um pouco na missão, um pouco solitária, nesse trabalho que eu tenho feito aqui, no trabalho junto à comunidade Mulheres com Propósito. Mas eu creio que o Senhor que está me colocando realmente essa missão, esse propósito e essa resiliência e determinação no coração. Então, tem momentos que aquilo que o Senhor coloca no coração, são momentos realmente que nós ficamos só. E são momentos de grande transformação. Então, lembre-se, isso é para a gente estar crescendo na presença do Senhor. Termos resiliência e uma comunhão íntima com Ele. Voltando aqui para o versículo agora, 3 e 4, olha só. Porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidade horríveis, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão ao fio da espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves dos animais. Então, olha que situação. Então, por quê? As pessoas vão morrer de forma trágica. Então, elas vão morrer e não vai ter nem um enterro, uma cerimônia fúnebre, porque serão várias pessoas morrendo. Isso é a representação de um colapso completo da vida civil, da vida social e da vida espiritual. Sabe? A desolação, ela vai ser tão grande que até esses ritos de luto, o judeu tem um rito de luto assim intenso, vai cessar. E para eles o enterrar é algo digno, não vai ter mais nem isso. Porque assim, muitos vão morrer ali, vão ficar expostos ao campo. Então o povo já não teria tempo nem forças para chorar. Seria, sabe, um desastre atrás do outro. E isto mostra o nível também de anestesia espiritual que eles estavam, sabe, causado pelo pecado que já vinha há algum tempo. Agora vamos ver o versículo 5 e 7. Diz assim, 5, porque assim diz o Senhor, não entres em uma casa enlutada, está falando para Jeremias, não vás ali lamentar e não lhes apresentes o teu pesar, porque eu irei retirar a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, assevera o Senhor. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se prantearão por eles, não serão não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa dele, porque quando havia aquela tristeza imensa, eles raspavam até a cabeça, né? Então Deus aqui está proibindo Jeremias de consolar os enlutados, porque quando você vai num funeral, você ali consola aqueles enlutados, você se coloca a ajudá-los. E isso mostra que o tempo da misericórdia pública terminou. Cada um vai estar assim, tão consumido com tudo que está acontecendo, que vai ficar voltado para a sua própria dor. Então o luto aqui é interrompido porque Deus retirou o quê? A paz dele. Retirou a misericórdia, a compaixão. Sabe, amados? Muitas vezes a gente olha tanta coisa acontecendo, né? Mas ainda existe aqui hoje a paz e a misericórdia e a compaixão do Senhor. Porque quando o Senhor retirar, nossa, realmente vai terminar tudo. Então veja, amado, o luto é um espaço de empatia e vínculo social, não é? Muitas vezes, Senhor Jesus, eu vou até desabafar meu coração aqui. Eu vejo, muitas vezes as pessoas não vão visitar aqueles que estão doentes, não vão ajudá-los, mas na hora do enterro, do luto, ali todo mundo vai. E muitas vezes eu fico com o coração apertado, né? Eu falo, puxa, por que não vieram no momento que estava vivo, né? No momento que estava precisando. Mas existe esse ritual, né? Esse luto de empatia, desse vínculo social. Então agora aqui está falando que o luto, ele vai se calar e a sociedade vai estar no auge da frieza moral também, viu? É também frieza moral que quer dizer aqui. E Deus está mostrando o perigo dessa anestesia
espiritual das pessoas estarem olhando para si mesmas. Vamos ver agora o versículo 8 e 9. Olha, não entres na casa onde há um banquete para te assentares com eles para comer e beber. Lembra do festejar? Pois assim declara o Senhor, o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Farei cessar neste lugar, diante de vossos olhos e durante os vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria e a voz do noivo e da noiva. No casamento havia muita alegria, né? Então Deus aqui, pera um pouquinho, versículo 8, tô indo atrás. Não para ele não ir em festas nem em casamento. O que deveria aqui ser celebração? O Senhor está falando que vai se tornar um vazio tão superficial diante da ruína iminente que está acontecendo, devido ao coração deles estarem tão endurecidos para com a palavra de Deus, que está falando assim, olha, não participe dessas coisas vazias. Então Jeremias, vocês verem, muitas vezes chama ele de profeta chorão. Mas veja o coração dele, o propósito e a missão que o Senhor deu para ele não foi uma missão fácil. Imagine nós na situação dele. Então Jeremias vive o contraste entre o riso do povo inconsciente, lá de uma festa, de uma celebração, e aí o silêncio o silêncio dele ali, e um silêncio lúcido, algo que ele está sentindo lá dentro. Então Deus isola ele, no sentido dele estar com outras pessoas, porque também tudo que ele fala, os outros acabam até querendo matá-lo, querendo ofendê-lo, porque ele vai levar a palavra de Deus. Então veja, ele se isola e ali ele fica em reflexões também com o Senhor. Então veja, amados e amadas, o que adianta festejar quando o coração está longe de Deus? E não estou dizendo que a gente não pode participar de festejos, mas os nossos festejos têm que ser algo profundo, tem que vir algo lá da alegria ali do Espírito Santo e aquela alegria de festejar aquele momento. Agora vamos ver o versículo 10 e 13, ou melhor, 10 e 11. Você vê que eu estou agora colocando mais versículos juntos porque eu tenho percebido que os áudios têm ficado bem longos, né? Então vamos ver aqui agora. E quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te indagarem, por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que erro, falta ou delito cometemos contra Yahvé? Contra nosso Deus? Vocês percebem como eles estão cegos? Assim, eles acham que ainda não fizeram nada. Aí o Senhor vai falar, então, veja só que interessante. Então lhes responderá, o próprio Senhor já vai responder. Ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram. Opa, será que o Senhor está culpando ele pelos seus antepassados? Vamos continuar. Diz Yahvé, e preferiram seguir outros deuses aos quais prestaram culto e adoração. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que não foram só os antepassados. Veja, porque Deus até antecipou a pergunta, o que fizemos de errado? Que eles poderiam perguntar. Então o Senhor está falando, porque os vossos pais me deixaram e serviram outros deuses. Mas e eles? Olha o versículo 12. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Amados, aqui nós temos uma rebeldia realmente consciente. O problema, vocês podem perceber, não é ignorância. Aqui é uma rebeldia consciente. E atrás de uma rebeldia tem um coração orgulhoso. E o orgulho é o grande mal, amados. Então, veja, versículo 13. Portanto, eu mesmo, o próprio Senhor está dizendo isso. Eu mesmo vos lançarei fora desta boa terra. Vocês vão ser retirados daqui para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis dia e noite a outros deuses,
porquanto não tereis compaixão de vós. Quer dizer, vocês não estão querendo adorar outros deuses, vocês inclusive não estão oferecendo os filhos de vocês como sacrifício a outros deuses, então vocês vão agora servir em outra terra, e além disso vocês vão servir os deuses deles. Mas lembra que ele está falando aqui que eles vão ser o quê? Pegos pela Babilônia. Mas antes que isso aconteça, porque vai ser levado uma parte para a Babilônia, mas nessa de guerra, muitos e muitos serão o quê? Serão mortos. Haverá estado de sítio, onde vai haver, ali eles não vão ter comida. Então, antes de acontecer isso, que é o final, vai acontecer muitas outras coisas, tá? Vamos ver agora o versículo 14 e 15, diz assim: contudo, estão chegando os dias, tá prestes a acontecer, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome de Yahvé que libertou os israelitas do Egito. Porque tudo que falavam antes, falavam assim, olha, o nosso Deus é aquele Deus que nos libertou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que nos tirou de lá. Então eles tinham o quê? Uma declaração para fazer. Agora, versículo 15, antes dirão, juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado, e os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Então, mesmo em meio ao juízo, há promessa de restauração. Ó Senhor Jesus! Mesmo em meio de juízo, há promessa de restauração. O povo vai ser levado ao cativeiro, mas Deus os trará de volta. Amados, a disciplina não é para destruição. A disciplina é para purificação. Deus, ele realmente quer a cada dia que nós nos encontremos no íntimo do nosso coração com ele e abramos nosso coração ao Senhor. Agora o versículo 16 diz, enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, afirma o Senhor, e depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo o monte e colina e nas fendas das rochas. Olha que interessante, eles vão tentar fugir, mas as tropas que vão vir serão assim, exemplo de pescadores. As tropas vão vir e vão assim ir atrás deles, capturando os sobreviventes. Os caçadores, eles vão o quê? Eles vão caçar os fugitivos. Puxa, olha só. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. O Senhor tem visto todas as coisas. E nós temos que orar, Senhor, me mostra o que o Senhor tem visto sobre mim, que ainda meus olhos estão tapados, ou que eu, inclusive, não quero ver. Senhor, realmente, descortina meu coração, para que eu possa estar totalmente patente, com o rosto desvendado na tua presença. Que nós possamos orar assim, amados. Muitas vezes a gente ora pedindo tanta coisa, mas a gente não ora para o Senhor cavucar o nosso coração, sabe? E aqui diz assim, retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. Veja, quando o Senhor tirou o povo lá do Egito e ali levou eles para a terra de Canaã, havia povos que habitavam ali a terra de Canaã. E por que o Senhor levou eles para lá? Porque o povo que habitava lá era um povo tão mau, um povo tão perverso, um povo tão idólatra, que o Senhor limpou a terra por causa disso. E agora o povo de Deus se tornou esse povo semelhante aos que habitavam lá. Então agora o que vai acontecer? A mesma coisa, ó. Olha, diz aqui, versículo 18, com as suas abominações encheram a minha herança. Gente, que coisa séria é essa? Ó, Senhor Jesus, é muito forte isso. Veja, muitas vezes as pessoas, elas vão atrás da idolatria para buscar segurança, mas elas só vão encontrar vazio. E muitas pessoas hoje estão fazendo da religião o seu bezerro de ouro.
Amados, cuidado, cuidado, cuidado. A religião pode virar um bezerro de ouro muito fácil. É um caminho é uma linha muito tênue e estreita. Sabe? Peça para o Senhor realmente você adentrar a palavra para ter clareza, para discernir aquilo que tem ouvido, aquilo que tem visto. Porque sabe, amados, quando a gente tem dores e feridas no nosso coração, quando a gente não conhece direito o que vai lá no nosso íntimo, nós somos facilmente enredados pelo medo, pela insegurança, pelo medo, pela insegurança, por vários outros sentimentos de mágoa, de ressentimento, de baixa autoestima, e nós viramos presa fácil de falares que não são alinhados totalmente com a palavra de Deus. Sabe? Porque aí muitas vezes se usa o evangelho de medo, se usa o evangelho de regras, mas o coração está longe do Senhor. Então, por isso que o inimigo é inimigo das nossas almas. E a gente tem que saber o que vai na nossa alma, para que realmente o nosso coração possa ser fonte de vida. E não ali um local de engano nosso. Porque a palavra de Deus diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as bênçãos para a vida eterna. Então, amados, como nós temos guardado o nosso coração? Muitas pessoas acreditam que é não vendo isso, não fazendo aquilo, mas e dentro de você? O que se passa dentro de você? Como é o teu coração lá dentro? Quais as portinhas que você nunca abriu? Então, o Senhor assim realmente quer falar ao nosso coração. Então, vocês percebem que nós estamos vendo esse capítulo em cima do juízo. E no juízo tem o propósito missionário aqui de Jeremias, e nós também estamos vivendo com um propósito no momento que o Senhor nos colocou nessa terra. Jeremias viveu nesse período, nós vivemos nesse período. E qual o propósito que o Senhor nos deu nesse período? Então, Deus não está apenas aqui disciplinando Israel, mas está revelando-se ao mundo. E hoje Deus também quer continuar se revelando. Vamos ver agora o último versículo, os dois últimos versículos. Pode um homem fazer deuses para si? Sim, entretanto jamais seriam deuses. Quer dizer, eles faziam os deuses para eles, né? Portanto, eu mesmo lhes fareis conhecer. Sim, dessa vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. O Senhor mandou profetas, mandou várias formas de anunciar as coisas para eles, mas o que aconteceu? Eles não ouviram. Então, agora o próprio Senhor está intervindo direto. Então, veja, amados, Deus às vezes nos chama a viver sinais, não apenas a pregá-los. Jeremias, ele estava pregando algo, mas ele também estava vivendo essa situação. Então, nós temos que perceber que nós estamos, a chuva vem para o bom e para o mal. Então, nós temos que saber também discernir, e a nossa resiliência é o Espírito que habita em nós. Este capítulo também a gente vê que quando tudo parece estar sendo retirado ali, né, de Jeremias, relacionamento, alegrias, estabilidade, segurança, né, pode ser tempo de purificação e realinhamento. Então, a gente também tem que repensar nas situações que nós vivemos e lembrar que o juízo de Deus é também um ato de amor corretivo. Ele muitas vezes permite o vazio para curar o engano. E mesmo no cativeiro lá, quando eles vão ser levados, Deus promete que vai trazer eles de volta. E você sabe depois com a história que nem todos quiseram voltar, né? Então, Jeremias viveu o que poucos suportariam. Isolamento, rejeição, o peso de carregar uma mensagem que quase ninguém queria ouvir. Mas foi nessa solidão que ele ouviu Deus mais claramente. Foi quando tudo e todos foram retirados que ele o quê? Descobriu quem ele era no Senhor. A identidade dele foi firmada. A solidão, quando vivida em Deus, não é ausência, é o tratamento da nossa alma.
e onde ele limpa o ruído das vozes externas, o ruído das vozes internas e nos ensina a depender somente dele, amados. O que Jeremias tinha aqui? Somente o Senhor. Por isso, se o caminho está silencioso, não se desespere. Pode ser que Deus esteja te preparando, não para retroceder, lembre-se. Pode ser até que nesse momento você se sinta retrocedendo, mas lembre-se, é para você florescer com mais profundidade. E eu quero te falar um lugar que a gente trabalha nisso. A gente trabalha fortemente essa parte da profundidade, da cura da nossa alma, do tratamento da nossa alma, do nosso conhecimento. É na comunidade Mulheres com Propósito, um espaço criado para mulheres que desejam ser plenas. E o que eu chamo de mulheres plenas? São mulheres emocionalmente curadas e espiritualmente fortalecidas. E cada mulher aqui na comunidade, ela percorre uma jornada terapêutica com base espiritual, onde a fé e a psicologia vão caminhar juntas para restaurar o interior e despertar o propósito. Se você está nesse tempo de solidão, confusão ou transição, não caminha sozinha, amadas. Nós mulheres temos as nossas emoções, Deus nos deu emoções muito mais afinadas e nós precisamos saber lidar com elas. E na comunidade, nosso objetivo é isso. Então, nós passamos por muitos conflitos no nosso dia a dia. Então, aqui você não vai ficar sozinha. Venha descobrir, amada, o que Deus quer te ensinar nisso que você está passando hoje. Tá? O link da comunidade está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu quero também te fazer um convite. Se esse vídeo te abençoou, manda para mais 5 pessoas. Se você ainda não assinou o canal, se inscreva e também curta, porque dessa forma você está permitindo que chegue para mais pessoas. E nos vemos agora em Jeremias 17. Até mais, amados.